Nós falamos agora sobre uma cirurgia plástica que costuma despertar muito interesse nas mulheres, que é a colocação da prótese de mama. Existe uma idade adequada para se fazer essa cirurgia, doutor André? Existe, na verdade, hoje uma antecipação desse fator, que até um pouco tempo atrás as moças eram tinham mais de idade. Hoje, a sexualidade, a mudança do comportamento sexual, hoje as moças muito mais jovens estão querendo fazer a cirurgia. Não é adequado que você faça sem critérios essa cirurgia em todas as pessoas que vêm ao seu consultório. Então, nas pessoas mais jovens, primeiro, tem que ter a anuência dos pais. Lógico, é uma pessoa menor de idade, é importante que você tenha a anuência dos pais. E segundo, que você tenha um estudo hormonal, para que veja que se há realmente já uma maturação. Isso a gente pede sempre para o ginecologista, ver se a paciente pode ser submetida a uma colocação de prótese. Então vamos falar um pouquinho agora sobre as técnicas. A gente tem aqui alguns modelos de próteses. Eu gostaria que o senhor mostrasse para a gente, explicasse as diferenças, já para a gente entrar nessa parte da cirurgia propriamente. Então, essas são as próteses de mama. É exatamente esse produto que vai dentro do paciente. Ele é composto de uma cápsula, né, que é mais firme, e por dentro tem um gel. Que fica preservado por quantos anos? Nós consideramos aí, o prazo adequado para troca de prótese entre 10 e 15 anos. Tem pacientes que ficam para sempre. Existem situações em que já me perguntam com frequência, a minha prótese é permanente? Não, não existe próteses permanentes. As próteses, elas devem ser trocadas porque ele é um produto que sofre desgaste ao longo do tempo. Então é importante que se saiba que deve se trocar depois de um período de tempo, 10, 15 anos em média. Existem dois formatos de prótese, essencialmente, que são os mais comuns, que é a prótese redonda e a prótese anatômica. A redonda ela pode ser mais projetadinha, mais alta ou mais espalhadinha, depende do formato do tórax do paciente. E a prótese anatômica, que ela tem um formato em forma de gota, que ela é mais adequada para os pacientes muito magros, que não tem nada. Então quando você coloca a prótese, para não ficar aquela bola... Fica mais natural. Não fica aquela bola estampada. Você coloca uma prótese um pouquinho mais anatômica, ela dá um formato mais natural. Na paciente mais cheinha, você pode usar essa ou essa, não vai fazer diferença porque a glândula ela não deixa aparecer essas nuances. E a diferença de material faz diferença na segurança, enfim, na existem essas próteses de superfície de poliuretano, ou de espuma de silicone, que existe agora uma nova prótese que também é muito semelhante a essa, e as próteses texturizadas. Isso daí vai muito do critério do profissional, a escolha do produto. As pacientes costumam ter muita dúvida também com relação à melhor posição para a colocação da prótese. O que o senhor diria? Essa é a pergunta muito frequente no consultório, né? Quero colocar abaixo do músculo ou acima do músculo, qual a melhor técnica? Isso deve ser levado em consideração dentro de um contexto de situações, né? Quando a paciente vai lá, você não pode olhar ela apenas como uma prótese. Você tem que olhar a quantidade de glândula, a qualidade da pele, quantidade de estrias, posição da areola, se a glândula é molinha ou se ela é flácida, se existe um grau de flacidez na mama, se a paciente tem antecedentes de câncer de mama, se a paciente tem cistos ou nódulos presentes naquele momento, a largura do tórax. São tantos fatores que fazem com que cada cirurgia seja seja individualizada para aquele caso. O que acontece? A paciente chega no meu consultório e fala, olha, André, eu fiz uma cirurgia, eu vi a minha amiga que fez a cirurgia, ficou linda, eu quero igual. Não dá para você fazer igual, porque são duas pessoas distintas. Então você vai personalizar, e é isso que deve ser feito no momento da cirurgia. A escolha acima e abaixo do músculo entra nesse critério. Então, a gente procura, assim, de uma forma linear, evitar usar o músculo já na primeira instância. Por quê? Entenda, se você colocar prótese hoje, você vai usar prótese para o resto da sua vida. Você está casando com a prótese até o final da sua vida. É muito difícil a mulher que queira tirar prótese em determinado momento da sua vida, porque a mama vai cair. Então, quem que quer a mama caída? Seja com 30, 40, 50, 60, ninguém quer. Então você vai casar com a sua prótese para o resto da vida. Então, é importante que se saiba que para cuidar da saúde da mama, você deva trocar periodicamente a prótese, depois de 10, 15 anos, e se você usar o músculo já na primeira instância, você tem, vamos dizer assim, você está cortando um recurso que no futuro poderia fazer falta. Ao longo dos anos, por exemplo, a moça de 18 anos vai amamentar. O
que vai acontecer com a mama depois da amamentação? Isso, A mama pode cair e ficar flácida, outras aumentam e ficam grandes. Mas influencia na amamentação? Prejudica a amamentação? Não interfere em nada. A colocação de prótese pura, ela apenas é colocada atrás da glândula ou atrás do músculo. E na identificação de problemas na mama, quando vai fazer os exames? Existe uma pequena perda de sensibilidade do exame, você tem uma pequena perda, mas hoje, com os exames mais atuais, se você tem dúvida, você pode fazer uma ressonância magnética com contraste. Existem outros exames que são mais rigorosos e que conseguem ver todo o entorno da prótese. Então, é possível fazer exame, sim. Tá. Uma outra dúvida comum entre as mulheres, que tamanho usar? E aí depende só do desejo da paciente ou o médico orienta também de acordo com o corpo, enfim, o que é mais adequado? E aí o que prevalece? É a dúvida mais frequente, né? Primeiro é colocar debaixo da glândula, debaixo do músculo, e segundo, o tamanho. Em primeiro lugar, é o tamanho da prótese. O tamanho da prótese não existe um critério que defina esse vai ser o tamanho que vai ficar exatamente o que você quer. Primeiro que você não consegue enxergar exatamente o que o paciente quer. Você está vendo ele e ele está te transmitindo uma ideia verbal, mas não está te transmitindo uma ideia real. Então existem vários estudos de radiográficos, de fotografia, de moldes, mas nenhum deles é preciso. Existe um grau subjetivo nessa avaliação. Um dos critérios que a gente usa é o tamanho. Que tamanho de sutiã você está usando? O paciente refere que está usando um 40. Eu quero um 44. Então tá bom. Nesse momento já é um momento interessante para você já definir o que é um sutiã 44. Com a experiência a gente já tem bastante vivência com isso, né? E daí na hora da cirurgia você leva um molde. O molde é uma prótese igualzinha a essa, só que feita para teste. Você pode colocar e tirar ela. Daí no momento que você chegou naquele molde, daquele sutiã 44 que a paciente quer, você viu lá, tamanho tal. Então daí você vai abrir a caixinha e colocar a prótese que a paciente deseja. Pós-operatório tranquilo? Pós-operatório de forma geral é tranquilo. Quando coloca debaixo do músculo é dolorido. É bem incômodo. Debaixo da glândula não. Risco de complicação? Os riscos de complicações são rejeição. Então toda prótese tem potencial de rejeição. Existe um potencial estatístico de rejeição, varia de estudo para estudo, mas toda prótese pode formar uma cápsula em volta dela, que é o organismo fazendo uma cápsula em volta da prótese que endurece a prótese. Isso é rejeição. Se ocorrer isso, tem que ir lá, abrir, tirar a rejeição, trocar a prótese e colocar uma nova prótese. E aquele risco inicial, quando se começaram a colocar as próteses de rompimento, isso quase não ocorre mais? A rompimento da prótese pode ocorrer também ao longo dos anos, por isso que a gente considera um prazo para trocar a prótese. Mas aquela fraude que ocorreu na prótese PIP, aquela prótese francesa, aquilo foi uma fraude, foi um indivíduo realmente muito mal intencionado que, em vez de colocar um produto, colocou outro. Então ele realmente mentiu e ele fez com que as próteses ficassem com produtos que não eram médicos, eram produtos industriais, e aí acabou prejudicando tanta gente que usou essa prótese. Mas essa ruptura, se ocorrer, e é um gel médico, não teria problema, você vai lá e troca a prótese e coloca uma prótese nova. Ou seja, se esse líquido vazar dentro do corpo, não... O ideal é que quando você detecte a ruptura, isso é muito fácil, você faz o exame, sinal de ruptura, então daí você já vai lá e troca a prótese. Ele não migra assim rapidamente. Se você cortar isso daqui, desculpe, pegar aqui, se você cortar e deixar aqui, ele não vaza, ele é um gel duro. Mas se você ficar muito tempo com a prótese rompida, lógico que daí ela tem chance de migrar um pouco, né? Uma dúvida comum entre as mulheres, se a colocação da prótese aumenta o risco de câncer de mama? A colocação da prótese geralmente não altera em nada essa questão oncológica. Existem alguns estudos recentes que mostram uma possibilidade de linfoma, que na verdade, se você comparar a população geral, aquela que não tem prótese, com a população que tem prótese, esse risco é praticamente nulo em termos estatísticos, sabe? 1 para quase 500 mil de pessoas pode ter esse tipo de alteração. Pode ocorrer rejeição e, se acontecer, como tratar, doutor André? Rejeição pode ocorrer. Em todas as pacientes que têm prótese pode existir uma pequena chance de rejeição, que é uma cápsula que forma em volta da prótese. Como tratar essa rejeição? Você tem que tirar essa cápsula que se formou em volta da prótese e colocar uma nova prótese no lugar. Então é um tratamento cirúrgico, não é tão frequente, mas pode ocorrer ao longo do tempo. Não existe uma data para rejeição. Todo mundo fala assim, mas e quando ele pode dar rejeição? Pode dar, normalmente ocorre a partir de 1 ano depois da cirurgia, 1, 2, 3, e quando a prótese vai se tornando muito velha, muito envelhecida, aí a chance aumenta um pouco mais.
Alguma outra complicação pode acontecer? Sim, existe o seroma. Então a prótese, ela está ali dentro do teu organismo. Em volta da prótese sempre forma uma pequena películazinha de líquido que se separa, vamos dizer, a glândula da prótese. Esse líquido, em algumas pessoas, pode se tornar um pouco excessivo. É o que a gente chama de seroma, a formação de um sorinho ou soroma em volta da prótese. Se isso ocorrer numa quantidade um pouco maior, a prótese pode ficar um pouco solta. Daí o que fazer? Tem que abrir, tirar e fazer essa correção. Também é pouco frequente. Em quanto tempo a mulher pode voltar às suas atividades normais, como dirigir, fazer exercícios físicos, por exemplo? Dirigir 15 dias, atividade física em torno de 3 meses. Mas é considerada uma recuperação tranquila? Das que a gente opera, talvez a recuperação mais tranquila, porque a prótese não mexe muito com o organismo. Quando você coloca debaixo do músculo, é um pouco mais sensível, mais dolorido, e pode restringir um pouco mais os movimentos da paciente. E após a colocação da prótese, existe o risco da mama cair um pouco? Existe, dependendo da qualidade da pele do paciente. Se você coloca uma prótese muito grande, muito volumosa, a prótese ao longo do tempo vai ceder a pele e vai descer. Quanto maior o volume, mais chance de ceder a pele. Em algumas pacientes que já têm tendência a estrias do crescimento, você olha o corpo cheio de estriazinho, quando você coloca a prótese, existe um potencial de 5% de formação de estrias também. Então é importante que hidrate a pele antes da cirurgia para minimizar essa chance. Em pessoas que a gente já percebe que a mama já é muito flácida, um pouco mais caída, a gente usa um suporte muscular. Você abre, usa o próprio músculo peitoral e coloca a prótese para que evite que ela desça muito. Então é um outro recurso e isso faz com que a cirurgia de prótese seja individualizada. Hoje, quando a paciente chega no consultório, com muita frequência ela já chega com o diagnóstico feito, tamanho, tudo diagnosticado, mas a gente tem que ver que existem dezenas de fatores que envolvem, sabe, a escolha e a opção da técnica e da prótese para o paciente.